Nos anos 80, houve um homem no boxe que fez algo que ninguém mais conseguia fazer: nocautear qualquer um, em qualquer categoria e com qualquer peso. Seu nome era Thomas Hearns, o Hitman, e sua mão direita era uma arma de destruição em massa que nenhum queixo no planeta conseguia suportar. 4 divisões, 5 cinturões e um direto de direita que fez até o mais corajoso tremer. Esta é a história do nocauteador mais assustador dos anos 80. Hearns nasceu em Detroit em 1958, a cidade do motor, a mesma que décadas antes tinha dado ao mundo Joe Louis. Desde jovem ele frequentava a academia King Solomon perto de sua casa, fascinado pela magia de Muhammad Ali. 3 anos depois, ele ficou sob a tutela de Emanuel Stewart, o homem que formou mais de 40 campeões mundiais, e Hearns não o decepcionou. Com uma envergadura de 78 polegadas e uma direita que disparava do quadril como se fosse um revólver, os jornais de Detroit o apelidaram de Cobra de Motor City. Mas Thomas preferia outro apelido, o Hitman, e estava prestes a mostrar ao mundo o porquê. Agosto de 1980. Hearns tinha 21 anos e estava diante do campeão WBA, Pipino Cuevas. O mexicano não era um adversário qualquer. Ele havia defendido seu cinturão 11 vezes em 4 anos e nocauteado 10 de seus desafiantes. Hearns não veio para negociar. Logo no primeiro round, ele acertou um gancho de esquerda que mostrou ao mundo o que viria. Depois ele abriu fogo com as 2 mãos sem parar. Cuevas não sabia lidar com os braços longos nem com a direita que vinha de ângulos impossíveis. Hitman o dominou do começo ao fim com uma frieza que assustava. Decisão unânime, Hearns. Com 21 anos, Thomas Hearns era o novo campeão mundial da WBA, junho de 1984. O Hitman tinha uma conta a acertar com o boxe depois da derrota para Leonard, e o próximo da lista era Roberto Duran, o Diabo do Panamá. Um homem com 77 vitórias e 58 nocautes que havia conquistado cinturões em 3 divisões diferentes. E tinha feito os melhores do mundo sofrerem. Nunca tinha sido nocauteado? Hearns disse que o nocautearia em 2 rounds, e cumpriu sua promessa. Desde o primeiro round, o Hitman usou seu alcance como uma lança, acertando Duran de uma distância confortável e disparando sua direita toda vez que o panamenho tentava se aproximar. Vamos lá! Um direto de direita derrubou Duran pela primeira vez na carreira. O Diabo do Panamá ouviu o gongo da salvação ao final do primeiro round.
mas no segundo round, Hearns terminou o trabalho. Seguiu bombardeando Duran com sua direita de vários ângulos. O panamenho tentou aguentar, mas outro overhand devastador o mandou ao chão pela segunda vez. Desta vez não houve gongo para salvá-lo. O árbitro parou a luta. Thomas Hearns havia feito o que ninguém na história do boxe havia conseguido fazer: nocautear Roberto Duran. Março de 1987. Hearns subiu para o peso meio pesado para buscar seu terceiro cinturão mundial. O campeão duplo da UBC era Dennis Andrews, um inglês porradeiro que confiava em sua resistência para sobreviver à noite. Desde os primeiros rounds, Hearns perfurou sua defesa com o jab e disparou sua direita sempre que encontrava o ângulo certo. Andrews não se rendeu fácil, aguentou, caiu, levantou, caiu de novo e se levantou novamente. Várias e várias vezes, como se seu corpo se recusasse a aceitar o que seu queixo já sabia. Os golpes do Hitman foram acumulando dano até que o corpo de Andrews simplesmente parou de responder. O árbitro interveio para salvar o campeão inglês. Terceiro cinturão mundial. O Hitman continuava fazendo história, outubro de 1987. O cinturão UBF dos médios ficou vago após a guerra entre Leonard e Hagler, e o homem que estava entre Hearns e seu quarto cinturão era Juan El Martillo Roldan, um argentino com 65 vitórias e a tenacidade de alguém que estudou o estilo de Hagler e chegou disposto a replicá-lo. Roldan pressionou, bateu, aguentou. Mas não tinha o queixo de Hagler. Hearns foi trabalhando Roldan com paciência nos primeiros rounds.
Martelo venceu o terceiro round só na determinação. Então Hearns voltou a usar seus golpes no fígado, socos no corpo que faziam as mãos baixarem involuntariamente. E quando Roldan baixou as mãos, o uppercut chegou primeiro. Com 29 anos, Thomas Hearns se tornou o primeiro lutador na história do boxe a conquistar 4 divisões mundiais diferentes, um feito que ninguém havia conseguido antes e que pertencia somente a ele. Junho de 1989, 8 anos depois de sua primeira guerra. Desta vez, as bolsas eram de 13 milhões para Leonard e 11 milhões para Hearns, o boxe dos anos 80 em seu máximo esplendor econômico. Mas 2 dias antes da luta, o irmão de Hearns atirou em sua namorada na casa de Thomas com sua própria arma. Qualquer outro teria desistido. Hearns entrou no ringue. Desde o início, Hitman trabalhou o corpo com jabs e preparou a direita com paciência cirúrgica. Leonard tentava conectar seus ganchos longos, mas Hearns lia e respondia. No terceiro round, Hearns calculou a distância e conectou 3 direitas consecutivas que mandaram Leonard ao chão. O público ficou enlouquecido, Sugar se levantou, mas passou o resto do round encostado nas cordas com as costas. A luta foi uma troca brutal de golpes durante 12 rounds. No fim, os juízes deram empate. Quase todos os especialistas independentes concordaram que Hearns havia vencido claramente. Anos depois, o próprio Leonard admitiu isso publicamente. Tommy Hearns venceu essa luta. Deem uma salva de palmas. Mas o roubo já tinha acontecido e não havia como desfazê-lo. Junho de 1991. Hearns foi atrás do cinturão dos meio pesados de Virgil Hill. Um campeão com 30 vitórias, 0 derrotas e 10 defesas de título. Hill estava ganhando a troca de jabs nos primeiros rounds. Técnico, inteligente, difícil de acertar em cheio. Mas quando Hearns encontrou a distância certa, tudo mudou. A direita onipresente perfurou a defesa de Hill no momento menos esperado.
tentou se recuperar, mas Hearns não deu trégua. Mais combinações, mais pressão, mais direitas. Decisão unânime. Hearns. Quinto cinturão, 5 divisões diferentes, um recorde que nenhum lutador havia conseguido antes na história do boxe. Thomas o Matador Hearns. Nocauteador mais assustador dos anos 80, e um dos maiores de todos os tempos, de Detroit ao Hall da Fama. Thomas Hearns percorreu 5 divisões, deixando um rastro de nocautes que o boxe jamais tinha visto. Sua direita foi a arma mais temida de uma era cheia de lendas. Apesar de algumas derrotas, nunca perdeu a guerra.